Um professor sequestra uma sala cheia de alunos e os ameaçam para revelar o mistério por trás de um incidente, onde uma menina tirou a própria vida depois de passar semanas sofrendo com o bullying. A história começa nos mostrando uma escola chamada Kaiu High School, exatamente 10 dias antes do dia da formatura chegar. É então que vemos Hiragi Ibuki, um homem que é professor de arte na escola e responsável pela sala 3A. Ele está carregando várias caixas e uma delas tem um robô de brinquedo. O professor se olha no espelho de repente, como se estivesse planejando algo terrível. Ele vai para a classe 3A para falar algumas coisas sobre a cerimônia de formatura, mas nenhum dos alunos dá muita atenção. Hiragi então anuncia que todos são reféns a partir de agora e não poderão sair. Ninguém acredita que aquilo pode ser sério e pensam que tudo não passa de uma piada. Um garoto chamado Hayato Kai se aproxima e enfrenta o professor junto de alguns amigos. Hiragi os derrota e, para provar que estava falando sério, ele explode uma parte do prédio da escola, que era o único acesso que os alunos podiam usar para sair de lá. Por causa da explosão da bomba, professores e outros alunos entram em pânico e correm para fora. Hiragi explica que ninguém da turma poderia ir além da sala de arte ou do banheiro. Caso fosse contrariado ou desrespeitado, ele iria explodir as bombas que havia plantado em vários pontos da escola. Todos ficam assustados e confusos e são obrigados a voltar para seus lugares. Hiragi confisca os pertences dos alunos, incluindo os celulares. Depois de tudo isso, ele se senta e explica o motivo de fazer toda essa cena. A cadeira que escolheu para sentar era anteriormente ocupada por uma estudante chamada Reina, que havia tirado sua própria vida. O motivo dessa terrível tragédia intrigou bastante o professor, pois Reina era uma excelente aluna com uma promissora carreira na natação. Hiragi pede para os alunos que revelassem a razão por trás da morte de Reina e dá um prazo até às 8 da noite. Além disso, ele nomeia a aluna Kayano para ser a representante dos alunos na hora de revelar o motivo da morte de Reina. Caso não respondessem corretamente, um deles iria de arrasta para cima. O motivo de Hiragi escolher Kayano para ser representante é porque ela era amiga íntima de Reina. O professor avisa que havia instalado várias câmeras de segurança na sala para monitorar os movimentos deles. A polícia entra em contato com Hiragi e ele diz que os reféns são para sua segurança e não hesita em feri-los caso alguém de fora se aproxime ou faça alguma coisa que ele não goste. 2 detetives da polícia chamados Gunji e Miyagi são designados para lidar com o caso e Hiragi pede que sigam suas ordens para que ninguém saia machucado. Para mostrar que não está brincando, ele explode uma bomba perto das autoridades. Os detetives começam a investigar e descobrem mais informações sobre o Hiragi através dos professores e do diretor. Eles descobrem que o homem era um professor de artes comum e trabalhador, mas decidiu tirar umas férias depois que a aluna Reina tirou a própria vida. Enquanto isso, os estudantes confinados discutem e conversam para descobrir a causa mais provável da morte de sua colega. Kayano fica de longe em silêncio, como se soubesse de alguma coisa. Ela se lembra da primeira vez que viu Reina. A garota estava recebendo um prêmio da escola após ter conquistado o Campeonato Nacional de Natação. Kayano era uma grande fã de Reina e sempre tirava fotos escondida dela enquanto ela praticava. Depois de um tempo, as duas viraram amigas quase inseparáveis. Reina tinha outra amiga chamada Kaho, mas essa só queria se aproveitar de sua popularidade como nadadora profissional. Um dia, Reina deu um presente para Kayano, um lindo lenço com o desenho de um besouro. De volta para a sala de aula, Kayano ouve seus colegas falando sobre sua amiga falecida que tanto amava. Alguns dos alunos afirmam que Reina usava substâncias ilícitas para vencer as competições, enquanto outros dizem coisas bem ruins. A menina fica de saco cheio e vai até o banheiro, onde tira uma carta que sua amiga falecida havia escrito antes de tirar a própria vida. As notícias de que alunos viraram reféns de um professor se espalham pela internet e ficam no topo dos trending topics. A polícia quer cuidar disso o mais rápido possível, antes que haja alguma vítima. Perto das 8 horas da noite, Hiragi entra na sala e pergunta a Kayano por que Reina tinha feito o que fez. A garota diz que todos os seus colegas implicavam com ela, e tudo isso começou depois que rumores do suposto uso de doping se espalharam na escola. Doping é quando atletas são pegos usando substâncias que aumentam seu desempenho de forma injusta com os outros competidores. Mais tarde, o professor liga para a polícia e
pede 30 bolinhos de arroz. O pedido é atendido e entregue pessoalmente pelo comandante Toru. Assim que ele chega, Hiragi percebe que o oficial está usando uma escuta e danifica ela para que não seja ouvido. Os dois sentam e conversam tranquilamente, mas antes que Toru fosse embora, Hiragi o ataca com um soco. Chegando na base, ele conta que o professor está furioso por Gunji estar investigando sua vida pessoal. No dia seguinte, Hiragi pede que Gunji encontre informações sobre a pessoa que forjou o vídeo de Reina usando substâncias ilícitas antes do campeonato de natação. O professor diz que o investigador tem até às 8 horas da noite. Caso não encontre nada, 5 estudantes serão executados. Gunji começa mal a investigação, interrogando o treinador do clube de natação chamado Masaru. Os alunos começam a discutir quem poderia estar por trás do vídeo. Eles também suspeitam que o responsável é membro do clube de natação, pois a pessoa que aparece no vídeo está usando o uniforme da equipe. A responsabilidade cai sobre uma aluna chamada Karen, que também é parte do time, mas muito menos importante e conhecida que Reina. Os alunos dizem que a garota estava com inveja de toda a fama da colega de time e por isso decidiu fazer um vídeo falso para derrubá-la. Karen nega as acusações. Enquanto isso, Gunji e seu parceiro descobrem que um dos alunos conseguiu guardar seu celular antes que Hiragi recolhesse e anda fazendo publicações sobre tudo o que anda acontecendo. Gunji tenta entrar em contato e pedir ajuda do aluno. Karen e o presidente do clube de natação chamado Kakeru discutem sobre Reina e se lembram de um grupo de delinquentes que tentaram agredir a garota. Kakeru tentou defender a menina, mas foi brutalmente espancado pelos agressores. Durante o incidente, ele sofreu uma grave lesão na perna que o impedia de voltar a praticar natação. Enquanto estava sendo tratado no hospital, Kaieno foi visitá-lo e trouxe algumas atividades escolares para que ele pudesse estudar. A garota também pediu que Kakeru fosse o empresário de Reina e a encorajasse a nunca desistir. De volta para o presente, Kaieno conversa com um garoto chamado Hiroki e diz que suspeita de Kaito que estava usando o uniforme da equipe de natação, mesmo não sendo um membro. Naquela época, Hiroki gravava todos os momentos de Reina como atleta. Todos começam a suspeitar dele e o confrontam, mas ele nega as acusações. Gunji e seu parceiro visitam o local onde foi realizada a competição de natação e pedem o depoimento de algumas pessoas que estavam presentes no dia. Uma funcionária diz que viu um aluno da escola agindo de forma estranha. Junto de algumas informações do aluno misterioso confinado, os investigadores chegam à conclusão que a responsável por forjar o vídeo foi Karen. Porém, todo esse tempo Gunji vem sendo manipulado por Hiragi, que criou essa história do aluno com um celular na sala. Hiragi ainda revela que o verdadeiro culpado é Kaito. O garoto finalmente admite. Ele revela que ficou bem magoado quando Reina rejeitou sair com ele. Foi então que alguém sugeriu a ideia de fazer um vídeo falso para incriminá-la e pediu para ele gravar Reina no vestiário. Porém, Kaito diz que gravou o vídeo, mas não o editou. Então o verdadeiro culpado não foi revelado. Como prometido, Hiragi escolhe 5 alunos ao acaso e os leva para um canto, onde explode uma bomba sobre eles. Todo o resto dos estudantes veem os corpos dos colegas esmagados e ficam apavorados. Porém, novamente isso não passou de mais uma encenação do professor. Ele nunca teve a intenção de ferir os alunos de verdade, mas precisava impor respeito. Por isso, forjou a morte dos 5 alunos para deixar os outros com medo. No dia seguinte, os estudantes parecem estar cada vez mais inquietos. Eles não param de pensar que acabaram de perder 5 colegas. Todos começam a discutir e levantam a possibilidade de que um deles possa ser um traidor e está ajudando o professor. Como ninguém revelou a identidade do responsável por forjar o vídeo, Hiragi faz uma nova proposta. Se o culpado confessar, todos os outros serão libertados. Hayato levanta a mão e diz que foi ele quem sugeriu que Kaito gravasse Reina no vestiário. Depois disso, ele apenas editou e enviou para Kaho. Hiragi não acredita na confissão do rapaz, pois o conhece bem e sabe que ele não é capaz de fazer uma edição de vídeo tão elaborada. Novamente, o professor dá um prazo de até às 8 horas da noite para que o culpado fosse revelado. Caso contrário, ele vai executar mais 10 alunos. Antes de continuar, comente embaixo a #Hiragi. Assim vou saber até onde você está
comigo na história. Do lado de fora, os irmãos mais novos de Hayato vão até os professores e perguntam quem vai cuidar deles se algo acontecer com o irmão. Eles explicam que sua mãe está doente e é Hayato que segura as pontas em sua casa. Os professores ficam surpresos quando descobrem da triste realidade e impressionados pela bondade do aluno. Os dois irmãos revelam que Hayato estuda de manhã e passa o resto do dia trabalhando para pagar as contas. Por causa disso, ele teve que desistir de seu sonho de se tornar um dançarino profissional. Gunji interroga um homem chamado Mesaomi Kishi, que está associado a uma organização criminosa chamada Belms. O detetive está há meses atrás do líder da quadrilha. De volta para a sala de aula, Kayeno percebe que por trás de toda aquela marra, Hayato ainda tem sentimentos e se preocupava muito com Reina. Tudo isso começou depois que ele salvou a garota de ser sequestrada por um grupo de delinquentes. Hayato se recusa a falar sobre isso agora. Enquanto o garoto está confinado na escola, dois professores vão até sua casa para ver o estado da mãe dele. Eles descobrem que a mãe sofre de paralisia espinhal, causada por um acidente fatal que sofreu há 1 ano. De volta para Mio, a Hayato se lembra do dia em que um desconhecido pediu para ele lhe apresentar a Reina, pois era um grande fã dela. Inclusive, até o ofereceu um pouco de dinheiro para fazer isso. Porém, no dia do encontro, os dois descobriram que era um sequestro organizado pelos membros dos Belms. Hayato enfrentou os bandidos e rapidamente tirou Reina dali, salvando sua vida. As 8 horas da noite se aproximam e Hayato tem a responsabilidade de revelar o responsável pelo vídeo. Um pouco antes do fim do prazo, o aluno percebe que Hiraji está com alguns sintomas de alguma doença grave. Então, quando chega a hora, ele faz uma proposta. O garoto desafia o professor para uma luta e, se perdesse, revelaria tudo que Hiraji quer saber. O desafio é aceito e o combate começa. Hayato leva a melhor no início, mas não demora muito para o professor se reerguer e derrubar o aluno. Nesse momento, Hiragi começa a revelar vários segredos de Hayato que ele tenta esconder a todo custo de seus colegas, incluindo o fato de sua mãe estar paralisada em uma cama. Além disso, o professor conta que Hayato teve que desistir de seu sonho de ser um dançarino profissional, pois tinha que passar boa parte de seu dia trabalhando e não sobrava muito tempo para praticar. Hiragi encurrala o aluno e o faz temer pela sua vida. Hayato quer falar para quem entregou o pendrive com o vídeo, mas tem muito medo, pois o entregou para o líder cuja inicial é a letra K. Para piorar, o criminoso ameaçou executar toda a família do garoto se ele revelasse. Enquanto a briga acontecia, Kayeno consegue sair da sala e encontra seus outros colegas que aparentemente tinham morrido. Ela descobre que tudo não passava de uma encenação para aterrorizar todos os alunos para descobrir o mistério por trás da morte de Reina. Hayato finalmente revela o nome do líder da gangue. Nesse momento, é revelado também que Hiragi estava em uma chamada com Guji e seu parceiro, que prendem o criminoso Kishi na mesma hora. Graças a isso, Hayato e sua família estariam seguros. Alguns momentos depois de finalizar a ligação, Hiragi cai inconsciente e Kayeno corre para ajudá-lo enquanto os outros alunos tentam resgatar os colegas que achavam que estavam mortos. Os alunos conseguem encontrar uma porta e chegam até os amigos. Além deles, encontram vários dispositivos, incluindo seus celulares. De repente, Hiroki aparece mostrando o detonador em seu relógio e afirma ser cúmplice de Hiragi. O garoto se prepara para explodir a bomba e todos tentam impedir, conseguindo facilmente jogá-lo no chão. Os alunos correm para pegar seus celulares e contatam seus pais para pedir ajuda. Eles também comunicam à polícia, informando que Hiragi está inconsciente. Os estudantes também encontram Ren escondido em um porão. Nesse momento, eles decidem não fugir e ficar para tentar resolver o mistério em torno da morte de Reina. Se você quer saber como termina essa história, comente embaixo que você quer uma parte 2. Esse foi o recap dos primeiros episódios da série Hiragi Classroom. Minha nota para ela é 8 de 10. Comente sua nota também e diga o que achou. Se gostou desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela também. Tenho certeza que você vai gostar. Espero você lá.